A paz do Senhor. Quero mais uma vez estar diante do meu Senhor com esse propósito de anunciar a sua palavra, de falar um pouco a respeito da palavra do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de estar orando ao Senhor para que o Senhor viesse nos ajudar, nos orientar, nos direcionar através da pessoa do seu Santo Espírito. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de podermos falarmos a respeito da Tua palavra. Senhor, sabemos que estamos vivendo os últimos dias da Tua igreja na face da terra. E é necessário que esse evangelho seja anunciado de todas as maneiras e de todas as formas. E a Tua palavra, ela precisa ser pregada, ela precisa ser falada, para aqueles que não te conhecem e também para aqueles que já te conhecem, para aqueles que te servem, mas que nesse momento, por essas situações que nós temos vivido, se encontram um pouco angustiados, abatidos, temerosos, porque nós sabemos que quando nós estamos aqui, nós somos nesse corpo corruptível, nós temos essa natureza e nós sentimos medo, nós sentimos pânico, temor. Mas nós glorificamos a Deus porque temos a Tua palavra para nos animar, para nos esforçar, para nos dar saúde e vigor espiritual. Nesse momento eu te peço a Tua ajuda, a ajuda do Teu Santo Espírito, para que possa, em nome de Jesus, falar a respeito da Tua palavra. Senhor, não deixa que eu venha falar nada de mim mesmo. Sei que não sou nenhuma pregadora renomada, mas eu tenho o desejo de anunciar o Teu Evangelho, de falar a respeito da Tua palavra, a qual, Senhor, eu sinto verdadeiramente no meu coração o desejo de falar a Teu respeito, porque eu tenho convicção que a Tua palavra ela é fiel e verdadeira. Então, seja comigo, seja com aqueles que poderão futuramente estar assistindo esse vídeo, que eles possam também ser alcançados, também ser abençoados, e que a Tua misericórdia ela venha alcançá-los nesse dia, para a glória do Teu santo nome. Pois é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos meditar na palavra de Deus, e uma palavra assim, bastante conhecida da igreja, né? Que é um dos evangelhos de João, né? Porque nós sabemos que falar de Jesus é muito bom, falar de Jesus é maravilhoso, e nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja, pelo menos eu tenho essa convicção, que Jesus ele está voltando, os sinais estão acontecendo, nós temos visto na natureza, nós temos visto na economia, nós temos visto nos acontecimentos das nações, tudo está sendo aí pré-anunciado a volta do Senhor Jesus. Como nos dias de Noé, né, como dizia, que comiam, bebiam, se davam em casamento, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Muitos não crê, muitos, até mesmo que estão no nosso meio, que pregam, mas vivem como se Jesus não viesse voltar. Mas Jesus ele vai voltar, ele fez uma promessa, ele vai voltar. Baseado nessa promessa, baseado nessa reflexão, né, eu gostaria de compartilhar com vocês no Evangelho segundo nos escreveu João, o apóstolo João, no capítulo 14, algumas palavras que falou o próprio Senhor Jesus para os seus discípulos e para todos aqueles que estavam ao seu redor. Fica em João capítulo 14, a partir do versículo 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente até aqui, né? Então, como eu já havia falado, esse versículo do capítulo 14 de João
foi mais uma das oportunidades a qual nós vemos na Bíblia, Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos. E aqui o Senhor já estava preparando o ânimo dos seus discípulos, porque já estava chegando a hora de se cumprir, né, o que havia de acontecer com ele, o sacrifício calvário que ele iria passar, padecer por amor à humanidade. Então ele já estava falando para os seus discípulos que iria, né, deixá-los, que iria voltar de onde ele foi enviado, voltar para o Pai. Né? Então ele já começou dizendo para que eles não ficassem turbados, para que eles não ficassem preocupados, porque ele iria sim, que era necessário ele ir, era necessário se cumprir nele toda a promessa a respeito do Messias. Ele teria que cumprir a sua missão, mas que ele iria, mas ele iria para quê? Para preparar lugar. Preparar lugar para quem? Para a sua igreja, para os seus discípulos. E ele iria preparar lugar e depois ele voltaria novamente para nos buscar. Ele fez essa promessa para os seus discípulos, na ocasião enquanto ele estava aqui no seu ministério terreno. E nós vemos aqui, diante do seu anúncio, diante da sua declaração, que ele iria, e ele iria preparar lugar, e para que depois iria nos levar. E assim ele disse que ele declarou que seus discípulos conheciam o caminho. E seus discípulos sabiam para onde ele iria e que conhecia os caminhos, porque ele já vinha ensinando, né, a respeito, né, de si mesmo e a respeito do seu Pai, porque Jesus, ele é o cumprimento da palavra, ele foi o Messias anunciado através do profeta Isaías, profeta Jeremias, né? Então ele foi anunciado. Desde Gênesis nós vemos anunciando de maneira clara e outras de maneira um pouco discreta, mas em toda a palavra de Deus nós vemos nosso Senhor Jesus. Então Jesus ele falou que ele iria, e ele iria preparar lugar para depois retornar, para voltar novamente para levar a sua igreja. E ele declarou que na casa do Pai dele havia muitas moradas. E ele estaria preparando essa mansão celestial, esse lugar maravilhoso para a sua igreja. E nesse momento, né, hoje nós queremos refletir a respeito da volta do Senhor Jesus. Jesus ele fez uma promessa para a igreja, ele fez uma promessa para aqueles que crê nele, que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E ele ia voltar de onde ele veio, né, para o céu. Que ele iria lá preparar lugar e depois voltar para buscar a sua igreja. E nós hoje que somos a igreja que fomos alcançada pelo evangelho do Senhor Jesus, nós estamos nessa promessa, nós estamos aguardando essa promessa. E o interessante que ele, quando ele inicia essa fala, né, ele fala para que, assim como ele falou para os seus discípulos da ocasião, ele fala para mim e para você, para que nós não venhamos turbar o nosso coração, mas que nós devemos crer. Nós devemos estar com a nossa fé firmada. Nós devemos estar verdadeiramente esperando o nosso Salvador. Por que ele está dizendo isso? Porque ele também anunciou que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis, dias de aflição. E por consequência dessa aflição, muitos, né, desanimam, muitos se afadigam, muitos se apostatam da sua fé e muitos voltam atrás. Isso não é novidade, isso já aconteceu na igreja primitiva, né, quando eram muitos aqueles que se achegavam, que aceitaram o Senhor Jesus, que se converteram ao Evangelho, mas conforme foi se passando os dias, conforme começou as pelejas, as perseguições, muitos voltaram ou quiseram voltar atrás. E por diversas vezes nós vemos os líderes, como o apóstolo Paulo, ele exortando para que o povo permanecesse fiel na presença do Senhor. E o Senhor Jesus aqui está falando diante disso, porque o nosso Deus ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, o Deus de sempre, né? Ele é ontem, hoje e amanhã, ele permanece para sempre. Então, por ele ser onisciente, onipotente, onipresente, então ele está em todos os tempos, ele
Então, o nosso Deus, ele conhece de todas as coisas, ele sabendo disso, ele já estava anunciando para os seus discípulos, para que seus discípulos tivessem bom ânimo, para que seus discípulos não ficassem turbados, com a mente preocupada, com a mente variando, né, em pensamentos. Hoje tem certeza, amanhã não tem. Então, o nosso Deus, ele deixou, Jesus, ele deixou, né, esse ensinamento. Própria palavra do Senhor Jesus. Aí ele diz no versículo 2, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, igreja, nós temos essa promessa. Jesus, ele foi levado ao céu, mas ele vai retornar e ele vai vir buscar a sua igreja para nos levar com ele. E é necessário que nós estejamos firmados na rocha que é Jesus. É necessário que nós estejamos atentos, que nós não venhamos deixar, né, ser verdadeiramente deslumbriado com as coisas deste mundo. Muitos já acham que Jesus ele não vai voltar, porque tem passado dias, tem passado anos, tem passado tempos, e muitos acham que Jesus não vai voltar mais. Mas o Senhor, ele falou através de Pedro, né, que ele diz que um ano para Deus é como um dia, e um dia como um ano. E o nosso Deus, ele não é tardio, mas o Senhor, ele chega na hora exata. Ele fez uma promessa, ele vai cumprir. E é necessário que nós estejamos afixados nessa promessa, temos convicção, para que nada venha nos tirar, né, o objetivo de um dia morar no céu. Porque nós vemos que esse mundo tem muitas coisas a oferecer. Aquele que diz que o mundo não tem nada para oferecer, né, não sabe o que diz. O mundo tem sim, tem coisas para oferecer. Até porque tudo que há na terra foi feito por Deus. E Deus fez, né, coisas boas para nós. Claro que devido ao pecado, devido, né, ao inimigo das nossas almas, muitas coisas tá meio que estranha aos nossos olhos. Mas nós sabemos que o nosso coração, enquanto nós estamos aqui na terra, a Bíblia diz que há uma luta, uma peleja. É uma peleja entre o espírito e a carne. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Aquele que estiver forte vai vencer. E a maneira que nós temos que ver, para ver quem vai vencer verdadeiramente, é nós fortalecer um dos dois. Para você fortalecer o espírito através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, o teu espírito vai estar forte. Quando virem essas coisas, você vai ter convicção da sua fé. Você vai estar firmado na tua fé, que é Jesus Cristo, baseado na palavra do Senhor. Mas se verdadeiramente você estiver alimentando a tua alma com as coisas deste mundo, com as coisas da mídia, as coisas desse século, com certeza, você, quando vier situações, você vai dar mais a se inclinar para as coisas deste mundo do que para as coisas espirituais. Você vai ser mais uma pessoa mais natural, tendo uma visão mais natural do que uma visão espiritual. A importância de nós alimentarmos da palavra de Deus, para que nós sejamos homens e mulheres espirituais. A Bíblia diz que nenhuma condenação, está lá em Romanos 8, nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque o Espírito é vida e a inclinação para a carne é morte. Então, se você quer andar em espírito, se você quer ser uma pessoa espiritual, a maneira de você fazer isso é verdadeiramente você buscar através da leitura da palavra de Deus. É através de você buscar uma comunhão com o Senhor através da oração. É você buscar verdadeiramente um contato com o Senhor através do clamor, através da conversa, porque orar é conversar com Deus, é você declarar a Ele as suas necessidades, você declarar a Ele as suas fadigas, tudo você colocar diante do Senhor. E a partir do momento que nós fazemos isso, nós somos pessoas que temos intimidade com o Senhor. E a palavra de Deus, ele diz, né, que ele iria preparar lugar para nos buscar.
Se nós estamos alimentando o nosso espírito, fortalecendo o nosso espírito, pode acontecer o que vier, pode acontecer, passar o que passar, mas a nossa fé está firmada, nós temos convicção, nós temos certeza. Como exemplo também, volto a falar de Noé, que quando ele foi ali, anunciado pelo Senhor, que o Senhor iria destruir a terra, e ele falou que ele queria preservar a Noé e a sua família, porque achou nele fidelidade, e mandou que ele viesse construir uma arca, né, para preservar a família de Noé e os animais da terra, né, cada casal de um animal da terra, de uma espécie de animal na terra. Então Noé, ele ali na sua obediência, ele foi fazer o que Deus havia lhe ordenado. E as pessoas que estavam olhando com seus olhos naturais, com seus olhos de carne, para que nós possamos entender, não estavam entendendo aquele mistério. Então estava zombando de Noé, estava escarnecendo de Noé. E nós vemos na luz da Bíblia que foi mais ou menos 150 anos o período que Noé levou para construir aquela arca. Né? E muitas das vezes poucos são aqueles de nós, poucos somos aqueles que vivemos mais de 100 anos. Né? Na época dos nossos irmãos, né? Os patriarcas da palavra da Bíblia, nós vemos que eles viveram mais de 100 anos, 800, 700, 600 anos, mas nós, na nossa atualidade, o máximo que nós conseguimos é viver 100 com lucidez, e alguns não chegam a 100 com lucidez, alguns passam de 100, mas com muita dificuldade, mas vida útil, né? Vamos colocar 80 anos pela misericórdia de Deus. E nesses 80 anos que eu possa chegar, que você possa chegar, que nós podemos contar. Eu, por exemplo, que aceitei Jesus aos 29 anos de idade, então já tirei 29 anos de idade de trabalho para o reino de Deus. Então Noé ficou 150 anos fazendo aquela arca e as pessoas zombando, chamando ele de maluco, chamando ele de louco, mas ele não se deixou, né, persuadir, continuou fazendo, ele acreditou, ele tinha convicção daquilo que Deus havia falado com ele. E a mesma coisa nós como igreja. Nós temos anunciado a volta de Jesus, e isso já vem acontecendo desde a época dos nossos avós, dos nossos tataravós, né? Porque pela palavra, contando pelo nosso tempo, já uns 2020 anos, né, que Jesus, ele foi morto e foi levado ao céu. Então, desde essa época, a igreja está anunciando a volta de Jesus. Então, muitos já não creem mais, muitos escarnecem, muitos já aceitaram Jesus, já abriram mão da sua salvação, já abriram mão do caminho por causa da demora. Mas só que nós vemos na palavra de Deus que Jesus, ele volta sim, ele tem voltado individualmente. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja num grupo que vai ser um fenômeno que vai acontecer na terra, que vai abalar toda a estrutura mundial. Vai ser o arrebatamento da igreja. Acredite, se prepare, porque vai acontecer. Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. Nessa volta de Jesus, Jesus não vai vir aqui até na terra, ele vai estar nas nuvens do céu. Nós seremos levados, a igreja, seremos levados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a importância da igreja, de eu e você, não extinguir o Espírito Santo de Deus, porque é ele que vai nos levar até o Senhor. É ele. Jesus não vai botar o seu pé aqui na terra nessa volta. Né? Ele vai estar nas nuvens do céu esperando a sua noiva, a sua igreja. E verdadeiramente o Espírito Santo é o amigo do noivo que vai levar a igreja. E é necessário que nós estejamos atentos, percebida, como na parábola das virgens, né? Que verdadeiramente eram 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Então é necessário que nós estejamos atentas para que não venha no ocorrer, né, da caminhada, porque a Bíblia diz que todas elas dormiram, as 10 noivas que estavam esperando o noivo dormiram. À meia-noite o amigo gritou, aí vem o noivo, e elas despertaram do sono, mas somente 5 tinham azeite na lâmpada para ir ao encontro do noivo. Porque no decorrer da espera, não sabemos quanto tempo aquelas noivas estavam ali aguardando o noivo, e no decorrer da espera todas dormiram.
mas havia um diferencial que somente 5 havia o azeite. Talvez você esteja até um pouco adormecida na sua caminhada. Talvez eu esteja um pouco adormecida na minha caminhada. Mas o que não pode faltar em nós é o azeite, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque é esse Espírito Santo que vai nos conduzir até o nosso Jesus, né? Ele vai nos levar até Jesus na nuvem do céu, no arrebatamento da igreja. E nós precisamos manter a nossa fé. Nós precisamos continuar acreditando, ainda que com nossos olhos carnais parece que não vai acontecer, ainda que nós ouvimos muito dizer que não vai acontecer, mas nós temos convicção, porque foi palavra do próprio Senhor Jesus, dizendo que ele iria preparar lugar para voltar outra vez para nos levar com ele. E ele, declarando isso, disse para os seus discípulos e diz para mim e para você que nós sabemos e conhecemos o caminho. Tomé, né, ele se levantou, ele falou, como eu não sei para onde vai, como eu posso dizer, como eu posso saber o caminho? E o Senhor declarou, estou tanto tempo convosco que não sabeis o caminho, né? E o Senhor declarou aqui no capítulo 6 de João, no mesmo capítulo 14, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então que nós devemos ter essa convicção. Não existe caminhos que leve ao céu se não for através de Jesus. Caminho no sentido de salvação. Porque todos irão até Deus. Até aqueles que não creem. Porque a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor Jesus. Até aqueles que não acreditaram, que não acreditam hoje, que talvez não acreditarão no futuro. Mas todos irão diante de Jesus. Mas para entrar no céu pela porta, para ter vida eterna, para verdadeiramente participar e morar nessa mansão celestial junto com Jesus, é somente através de Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque a humanidade, ela perdeu a sua eternidade. O ser humano, ele perdeu o direito de vida eterna lá no Jardim do Éden. Porque o Senhor, ele nos fez também para sermos eternos. O Senhor não nos fez para morrer, mas com a queda do homem lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceu ao Senhor e comeu da fruta que não deveria comer, da árvore da vida, ali a consequência veio. A consequência do pecado foi a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos, não só eles, mas todos foram destituídos da glória de Deus. Um grande abismo foi aberto entre o homem e Deus, porque entrou o pecado. E a Bíblia diz lá no evangelho, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor agravado para que não possa ouvir. Mas no versículo 2 ele diz que a nossa iniquidade, ela faz separação entre nós e o nosso Deus. Foi exatamente isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. O pecado entrou e um grande abismo separou o homem de Deus. Mas Deus, que é maravilhoso, quem nos ama, ele não ama o nosso pecado, mas ele ama o pecador, e por isso ele também deu o seu filho, como diz também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus deu o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer, né, por toda a humanidade. Aquele que crê no Senhor Jesus, no unigênito Filho de Deus, esse será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê, esse será condenado ou já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então, ali, com aquele pecado de Adão e Eva, houve um grande abismo. E o Senhor, como ele já sabia de tudo que estaria para acontecer, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está em todas as épocas ao mesmo tempo, ele tem todo o poder, todo o poder dele. E ele fez todas as coisas. Ele sabia que o homem ia cair. E ele, por grande amor que ele tem à humanidade, já tinha traçado um plano de redenção e salvação através de Jesus Cristo, e que também nos amou e doou a sua vida para salvar a humanidade que havia se perdido. Então, aquele grande abismo, que é aquela separação que havia entre o homem e Deus,
né, que nós fomos estudar, e eu acredito que aquele que é estudante da palavra de Deus sabe, todo o cenário da lei, o cenário do tabernáculo, né, que havia os sacerdotes, o sumo sacerdote, e o povo, ele não tinha o direito de se aproximar do lugar santo dos santos, de se aproximar para adorar, mas havia necessário que o sacerdote fizesse sacrifício para remissão dos pecados, para a purificação, sacrifício de arrependimento, de adoração. Então nós bem conhecemos toda essa parte cerimonial da lei. Mas em Jesus, quando Jesus ele deu a sua vida, o véu foi rasgado e aquela separação que havia entre o homem e Deus acabou, né? Então Jesus é a ponte que nos reconciliou com Deus. Nós andávamos em inimizade com Deus, mas hoje nós temos paz com Deus em Jesus Cristo. Por isso é muito importante, glória a Deus, você entender que é necessário você aceitar Jesus para que você tenha voltar a ter comunhão com Deus. Não existe comunhão, não existe reconciliação se não for através de Jesus Cristo. Nós não estamos para apresentar uma religião, mas nós estamos aqui para apresentar uma verdade que liberta. Essa verdade que liberta é o Senhor Jesus, porque ele declarou que ele é o caminho, que ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o caminho que nos conduz ao céu. Ele é a verdade que nos liberta. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Somente em Jesus Cristo há liberdade. E também em Jesus a vida, porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus, ele é a vida. Você quer ter vida? Vida verdadeira? Ah, mas eu tenho vida. Você pode andar, você pode falar, você pode ir de um lado para o outro, mas se você não tiver Jesus, você simplesmente, você está andando, você está verdadeiramente, naturalmente vivo, mas espiritualmente morto, porque vida espiritual só em Jesus. E aí, Jesus, ele declarando isso, e verdadeiramente ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, a única maneira que nós temos de entrar no céu é através de Jesus Cristo. E aquelas 10 virgens aguardavam a vinda do noivo. E o amigo do noivo gritou: aí vem o noivo. E aquelas 10 virgens despertaram do sono para ir ao encontro do noivo. Mas somente 5 havia azeite na lâmpada para ir de encontro ao noivo. E elas falaram para as virgens prudentes: dai-me azeite, para que nós possamos também ir ao encontro do noivo. E as virgens prudentes disseram: que caso que nós vemos dado do nosso azeite e falte azeite para nós também. Vai aonde vende e comprai azeite para vós. E assim elas foram, correndo, comprar azeite para ir de encontro ao noivo. E a Bíblia diz que elas foram. E quando elas retornaram, o noivo já tinha vindo buscar as noivas foram, entraram para as bodas do cordeiro. E quando elas voltaram, a porta estava fechada. E elas batiam na porta e diziam: abre-nos a porta, abre-nos a porta. E o Senhor e o noivo falavam: não vos conheço. Então eu que estamos à espera do noivo, nós precisamos acumular azeite na nossa lamparina. O tempo está passando, as coisas estão acontecendo. Talvez que quando você aceitou Jesus, você ainda era jovem, você era criança, talvez você foi criado no Evangelho e você está aguardando a vida de Jesus, mas está afadigado, achando que Jesus já não vai vir mais. Mas Jesus, ele vai voltar e é necessário achar fé na terra, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que porventura, que quando o Filho do Homem voltasse, acharia fé na terra. É necessário armazenarmos azeite. Azeite nós conquistamos enxertado na oliveira chamada Jesus. Jesus é a oliveira que nos dá o azeite que nós necessitamos. Precisamos estar enxertado, nós precisamos estar unidos com Jesus através
através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, da comunhão com a igreja, porque precisamos ter comunhão com a igreja, porque Jesus ele não vai buscar qualquer pessoa, mas vai vir buscar a igreja. Ah, mas eu na minha individualidade sou igreja. Somos, a igreja somos nós, mas só que Jesus ele fundou uma igreja para que nós congregarmos, para nós sermos apastoreados, para que nós venhamos ser verdadeiramente orientados espiritualmente para irmos ao encontro do noivo. Ali das noivas prudentes, havia o amigo do noivo, e nós sabemos que o Espírito Santo, mas o Senhor também tem o anjo da igreja para nos orientar, para nos guiar, para aquele que vai prestar conta das ovelhas, que é o pastor aqui na terra. Então é necessário que nós venhamos congregar, é necessário que nós venhamos participar da ceia, porque a Bíblia diz que é necessário aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Para você ser batizado, você precisa fazer parte da igreja, porque Jesus é a cabeça da igreja. E a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Então, muitos estão pensando que Jesus disse que ele não vai prevalecer contra mim, contra A, contra B, contra C. Ele vai prevalecer contra a igreja. E nós precisamos estarmos unidos e reunidos no nome de Jesus. A Bíblia diz que onde tiver 2, 3 reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente. Ele está aqui comigo? Está. Mas é necessário que eu esteja congregando, é necessário que eu esteja juntamente com os rebanhos e sendo pastoreada pelo anjo, pelo pastor determinado pelo Senhor. Vivemos dias difíceis onde existem muitas ovelhas sem pastor, porque é muito difícil você se submeter, é muito difícil você obedecer, é muito difícil você estar debaixo de comando, mas é necessário. Eu aprendi assim que aceitei Jesus, que na escola secular nós aprendemos o ABC, né? Mas na igreja, na casa do Senhor, nós já aprendemos o obedecer, que é muito difícil. Então, que nós devemos entender, Jesus está voltando, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Estais apercebido, estai atento, estai verdadeiramente com o seu altar consertado, tendo azeite na lamparina. O que muitas das coisas que faz o nosso azeite acabar é a falta de perdão, é a falta de obediência, é a falta verdadeiramente de comunhão, mas que nós devemos verdadeiramente, nesse momento, fazer uma reflexão. A Bíblia diz também, lá em Coríntios, capítulo... me faltou a memória agora, mas onde o apóstolo Paulo, ele fala conosco, que é 11:23, se eu não me engano, 1 Coríntios 11:23, que fala sobre a ceia, e ele fala que é necessário que nós devemos nos examinar. É necessário que o homem examine a si mesmo, né? Não é só um momento na hora da ceia, mas todos os dias, porque aquele que se julga, aquele que se autoexamina, ele não será julgado por ninguém. Então, o que nós precisamos pedir ao nosso amigo Espírito Santo para que nós venhamos perceber quando nós estamos saindo do caminho, e que Deus venha abençoar nossas vidas, a tua vida, para que nós não venhamos andar turbado. Quantos servos do Senhor turbado? Quantos servos do Senhor aí batendo de um lado para o outro, indo por sorte de doutrina, ouvindo coisas que não é nada a ver com a palavra de Deus, nada a ver com a vontade de Deus. Irmãos, nós temos a palavra do Senhor para nos orientar. Nós temos verdadeiramente o Espírito Santo para se revelar para nós. Qualquer dúvida, dobre seu joelho, clame ao Senhor com sinceridade, ora a Ele, porque Ele vai se revelar. A Bíblia diz lá no profeta Jeremias, capítulo verdadeiramente 3:33, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. O Senhor quer se revelar para nós. O Senhor verdadeiramente quer que nós tenhamos comunhão com Ele. É necessário que nós viemos verdadeiramente clamar ao Senhor, né? O segredo é clamar, é buscar o Senhor através da oração. Então, fazendo uma correção, é Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual tu não sabe. Então é necessário nós clamarmos ao Senhor para que Ele venha
se declarar a nós, para que ele venha se revelar a nós, para que nós não venhamos andar turbado, para que nós não venhamos andar confundido. Verdadeiramente a nossa fé tem que estar firmada no Senhor Jesus. Se a tua fé está firmada no Senhor Jesus, tu vai ser vitoriosa, tu vai ser vitorioso. Faça do Senhor Jesus o teu fundamento. Faça o Senhor Jesus a tua rocha inabalável. Verdadeiramente nós vemos o Senhor Jesus falando sobre a parábola do homem insensato, que ele construiu a sua casa na areia. Veio o vento forte e aquela areia, aquela casa foi abaixo. Mas teve aquele que construiu a sua casa na rocha. E veio o vento, veio a tempestade e passou, e a casa permaneceu de pé. Nós estamos passando dias de tempestades, nós estamos passando dias de verdadeiramente de ventos fortes, tantas coisas, mas se a tua fé, se a minha fé estiver firmada na rocha que é Jesus, isso tudo vai passar, e quando isso passar, nós vamos continuar de pé, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia diz também no Salmo 20 que uns confiam em carro e outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor e fazemos menção do nome do Senhor. Uns se curvam e caem, mas nós que confiamos no Senhor, permanecemos de pé. Então vale a pena nós continuar confiando no Senhor, vale a pena nós continuarmos firmados no Senhor, ainda que não seja fácil, ainda que vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, mas Jesus, ele tem uma promessa para a nossa vida, que ele iria como ele foi, ele não nos deixaria órfãos, mas ele deixou o seu Espírito, o Espírito Santo, para estar conosco até a consumação do século. Enquanto Jesus não buscar a sua igreja, o Espírito Santo está conosco. Mas quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo já não vai estar. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que vai levar, aleluia, glória a Deus. É o Espírito Santo que vai levar a igreja ao encontro do noivo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus sustente a tua fé, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, que verdadeiramente você esteja focado no Senhor e que o Senhor, ele venha cada dia te sustentar com as suas mãos fortes, com as suas potentes mãos, te dando graça, para que você possa continuar acreditando e esperando a volta do Filho do Homem, porque ele vai voltar. Porque ele disse, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito. Mas vou preparar lugar e voltarei de novo para nos levar com ele, para levar a sua igreja com ele. Então ele vai voltar para nos levar com ele. Então você não é moradora, você não vai permanecer, não deixe teu coração aqui na terra, porque nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. E Jesus vai vir buscar a sua igreja. E é necessário que nós estejamos com nossos ouvidos atentos para ouvir o toque da trombeta. Que Deus abençoe e vamos estar orando em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, graças te dou nesse momento, por conta, meu Senhor, dessa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de nós ouvirmos a Tua palavra. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, para poder falar um pouquinho a respeito da Tua palavra, para poder aprender um pouquinho da Tua palavra e que Teu Espírito Santo, nosso amigo, venha nos ajudar, para que nós venhamos guardar a nossa fé, para que nós venhamos perseverar, independente daquilo que estamos ouvindo ou vendo, nós possamos verdadeiramente permanecer fiéis à promessa que o Senhor iria, mas o Senhor iria voltar para buscar a sua igreja. Então que nós possamos estar no meio daqueles que vai ser arrebatado ou que será levado individualmente. Mas o que nós queremos, Senhor, é poder um dia morar no Senhor das mansões celestiais e ter uma vida eterna com Jesus. Muito obrigado, continua sustentando a sua igreja, nossos pastores, nossos irmãos, e também te incluo nessa oração, Pai querido, a nossa nação brasileira, nesse momento de pandemia, essa situação que vivemos, apresentamos a nossa economia, a nossa saúde, a nossa segurança pública. Nós nos apresentamos o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, te apresentamos, ó Deus, cada um, Pai querido, que está ali com a responsabilidade, está representando o povo, a voz do povo no Senado, na Câmara. Meu Senhor, toma nas tuas mãos. E também te apresento, Pai querido, todo o planeta Terra, meu Senhor.
Toma nas tuas mãos, Senhor, trabalha e dá vitória, pois eu te peço e te agradeço nesse momento, em nome de Jesus.